O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhe a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste tempo pascal, a liturgia faz-nos ler o capítulo 6 do Evangelho de São João. É um capítulo longo e conhecido na tradição do Novo Testamento como o discurso do pão da vida. São João Evangelista, como sabemos, não narra diretamente a instituição da Eucaristia. Como os outros evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas, que narram como foi a última ceia. São João, que é de uma tradição mais reflexiva, mais profunda, ele supõe este acontecimento. Como ele foi de última redação, não quis mais fornecer a informação que os outros já tinham dado. Ele agora queria apresentar como é a comunidade que já conhece a Santa Eucaristia, celebra, vive o culto, a adoração, recebe em si o efeito da Santa Eucaristia. Por isso, o discurso sobre o pão da vida, no capítulo 6 de São João, nos fala sobre o relacionamento do discípulo com o próprio Senhor, o qual se intitula exatamente o pão da vida. E estamos lendo nesses dias, primeiramente, a preparação para esta revelação que Jesus faz hoje e vai continuar fazendo. Portanto, lembramos o trecho de ontem, o que é que acontecia no trecho de ontem. Os discípulos, como comeram, porque Jesus multiplicou os pães, agora andam atrás dele, doidos para tomarem posse desta padaria ambulante, não é? Deste padeiro que fabrica pão milagroso. Quem não queria para si alguém que fabrica comida assim? De modo que eles agora andam atrás de Jesus. E Jesus vai para um lugar, eles dão o jeito deles e chegam lá. E com a cara mais lavada perguntam: Senhor, como chegastes aqui? Na verdade, diz Jesus, vocês não estão me procurando porque viram sinais. Estais me procurando porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Olhem só, né? Que coisa mais feia. Receber do próprio Jesus assim, né? Jogando para eles o puro interesse deles. Não estão atrás de Deus, nem da salvação que Deus nos proporciona. Estão atrás de comida. Olhem que feio.
Não é que a gente não precise comer, mas vamos nos lembrar, e o episódio de hoje nos completa exatamente, é que não só de pão vive o homem. Ao dizer que não só de pão, quer dizer que também de pão. Nós precisamos sim. Quem não sabe que a gente precisa de pão para comer? Mas não vamos reduzir-nos aos animais irracionais. Eles também comem. Em nós há algo a mais. Há uma missão muito mais clara, muito mais empenhativa. Nós temos a finalidade de glorificar a Deus, e só a alma humana pode fazer isso. Os animais irracionais, todas as criaturas demais, elas não possuem esta capacidade do ponto de vista da sua inteligência, do seu intelecto. Elas o fazem, mas pegando carona conosco. É assim que o apóstolo São Paulo explica. Toda a criação geme como em dores de parto, esperando que o homem possa glorificar a Deus. De modo que a glorificação de Deus por parte das criaturas será feita pegando carona de nós que glorificamos Deus eterno e todo-poderoso. Ou seja, nós, portanto, somos dotados de algo muito, muito, muito maior que a natureza não tem. Alma imortal. Por isso, precisamos aproximar-nos, alimentar-nos, esse é o discurso do pão da vida, alimentar-nos de Deus, de modo que a nossa vida não pode limitar-se ao ciclo, aquele ciclo puramente animal. Nasce, cresce, procria, morre. Nasce, cresce, procria, morre. Não. O ser humano nasce, cresce, procria, glorifica a Deus, ainda que experimente a morte biológica. Por isso, o discurso de Jesus, continuando hoje aqui, nesse trecho, também pedaço do capítulo 6. E quando Jesus então diz que é preciso procurar o pão do céu, eles ficam em dúvida. Olha, e quais são os sinais que tu nos dás? Jesus já tinha dado, não é isso, o sinal da multiplicação dos pães. Porque, de fato, Jesus diz que eles devem procurar o pão que não se perde. Pão careca se perde, ou seja, depois o nosso organismo põe para fora a comida que a gente come. Jesus disse isto ontem, Não procurais o pão, em verdade, estáis me procurando, porque comestes pão. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que eu, o Filho do Homem, vos darei, pois foi a mim que o Pai marcou com o seu selo. Então, Jesus está reafirmando isto. Não foi Moisés que vos deu o pão da vida, aquele maná do deserto. Aquilo era alguma coisa assim muito precária para um tempo difícil, tempo da fome no deserto, era um quebra-galho. Mas, diz Jesus, vossos pais comeram, depois puseram para fora e depois morreram como todo mundo, diz Jesus. Não, o pão que eu vos darei, pois é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Mas ainda assim está difícil de entenderem, de modo que
eles ainda dizem: então, Senhor, nos dá sempre desse pão, nos dá desse pão. A conversa é pão. Não conseguem alcançar que Jesus está se autoproclamando, se definindo o pão da vida, pão que dá a vida pelo mundo, o pão que não se perde, o pão, como disse ontem, faz permanecer até a vida eterna. Meus irmãos e irmãs, é muito dura, é muito áspera a vida humana reduzida só à busca do pão que se perde, do pão careca. Já disse, é preciso, sem dúvida, e em nossos tempos está tão difícil, não é? Já encontrar o pão careca, mas não é só. Jesus nos instrui, porque em nós há também uma parte de imortalidade que precisa ser alimentada, nutrida, que precisa ser, pois, satisfeita. E somente em Jesus, o pão da vida, encontramos satisfação para isso. Eu agora quero oferecer a vocês todos e a mim um instante de silêncio para lembrarmos, pois, desta palavra de Jesus. Não foi Moisés, não é o supermercado que vos dá o pão da vida, mas meu Pai é que dá o verdadeiro pão do céu, e o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo, Jesus Cristo.